Natrina Pode. E Natrina pode tudo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, eu sou suspeita, porque ele é o pediatra dos meus filhos, cuida da minha família. A gente está aqui com o Marcelo Rebicheide, pediatra, para a gente bater um papo sobre crianças, mas principalmente sobre adolescentes, que é a fase que eu estou vivendo, acho que ele também e a Moni também. Obrigada, Marcelo, pela companhia, por esse bate-papo, é muito especial ter você aqui. Obrigado, Lu, obrigado, Mo. Prazer estar com Seja vocês. bem-vindo. E, super legal ter esse canal para a gente conseguir passar um pouquinho de informação. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Uma delícia ter você aqui, Mar. Obrigado, Mo. Valeu. Sempre bom. Bom, vamos começar? A adolescência é uma fase de transformação. Seja ela física, hormonal, e a gente fica um pouco na dúvida, porque é um ecossistema bem complexo, né, Marcelo? Envolve família, envolve amigos, envolve escola, envolve ambiente. E você, como pediatra, qual seria um sinal de alerta para aqueles pais? O que é normal da transformação do adolescente e o que não é normal e que merece atenção para a gente ficar atento? Pergunta complicada essa, né? Porque se fosse tão fácil, a gente ainda está aqui conversando. Eu acho que a primeira coisa importante é a gente entender que não é a mudança da criança para o adolescente, é da criança para o adolescente e dos pais de criança para pais de adolescente. Então isso a gente se perde, né? A gente como pai e mãe, a gente está aqui, a gente sabe que até então você controlava, vai agora, come agora, e de repente você perde a mão disso com a criança virando adolescente fazendo as suas escolhas. Então, grandes problemas na casa começam nessa transição que os pais não entendem que eles têm que soltar a criança. Né? Tem uma frase que fala que bom pai e boa mãe é aquela que quando a criança vira adolescente, ele é esquecido. A criança, o adolescente, começa a se tornar responsável. É óbvio que sempre com a supervisão do pai e da mãe, porque é diferente também você liberar e você simplesmente não supervisionar. Isso é a primeira coisa. Segundo, a transição da criança para o adolescente ela é problemática para todo mundo. A gente passa por isso com uma diferença que a gente não lembra. Então não dá para a gente em 2025 ficar com essas frases, eu não era assim, na minha época não era assim. Aquela frase que eu acho horrorosa, gente. Era só eu olhar, meu pai olhar para mim, que eu já tinha medo, eu respeitava ele. A gente não quer que as crianças respeitem no medo, a gente quer que as crianças respeitem pelo respeito. Então, primeira coisa é entender que eles vão ter esse lance de voar e é para deixar. Muda tudo para o adolescente. Vai mudar o tipo de relação, então até então ele tinha amiguinhos, de repente começa a ter nichos, em um nicho ele vai estar, no outro nicho ele não vai estar, e começam as brigas. Então tudo isso é muito normal e é muito importante eu falar a parceria. Então não adianta a gente só ficar batendo nas crianças, espanando as crianças, porque elas vão se afastar. E aí o que acontece? Um adolescente que vai afastar, ele vai começar a conversar com outra pessoa que não obrigatoriamente que tem os teus valores. Então, valor da casa é valor passado para a criança e para o adolescente. Só que o mais importante, eu falo muito isso no consultório, eles têm um padrão, existe um padrão. Se teu filho adolescente começa a sair do padrão, ou seja, mudanças bruscas de comportamento, gente, guardem, se a gente guardar isso aqui, já valeu a gente conversar. Mudança brusca de comportamento, mudança brusca, amor, é assim. Aquela criança que gostava de sair com os amigos, de repente ela não gosta mais, adorava tocar piano, de repente não gosta mais. Era uma criança, um adolescente que adorava ir na escola e hoje ele é agressivo na escola. Mudança de comportamento, eu falo, é um alerta. Tá? Ele é um alerta para tudo no adolescente, inclusive para a entrada de quadros ansiosos e depressivos. Eu acho que é super importante a gente ficar atento. Você falou de nicho, né? É comum o adolescente ele buscar o grupo, a sociedade. É a hora que ele começa a procurar a própria identidade fora da família, né? E outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante dizendo que nós somos uma média do produto das 5 pessoas que estão mais próximas ao nosso redor. Então, uma coisa que eu sempre tentei trazer muito para minha casa é ficar muito atenta no nicho que as minhas filhas estavam envolvidas e tentar puxar esse nicho para minha casa. Vem aqui, lancha aqui, traz para dormir aqui, porque acho que é uma forma da gente perceber com quem estão convivendo e qual é a identidade social desse grupo que está sendo impressa nos nossos filhos. Então, acho que isso é um ponto de atenção, a gente tentar trazer, né? Sempre foi uma preocupação muito lá em casa, assim, de pode vir almoçar, pode fazer acampamento, pode trazer festa do pijama. E nisso a gente foi percebendo quem eram os amigos com quem estava andando, qual era o tipo de frequência. Acho que ajudou muito, achei isso, assim, sempre ficou uma dica que eu sempre dou quando alguma paciente me pergunta. Importante, traga para você, não fica assim, ai, vai sujar minha casa, ai, vai atrapalhar minha vida, ai, vou ter que carregar o amigo. Não, carrega o amigo, traz, porque assim você tá vendo em que meio
o seu filho está convivendo e qual é o imprint social que está acontecendo ali. Porque vai acontecer, não tem jeito, né? A gente não tem como proteger a vida inteira, eles vão ser adultos, E essa vão média das tá... 5 pessoas nada mais é do que diga-me com quem andas que te direi quem és. Exato. É isso, e acho sensacional você trazer pra tua casa. Foi uma briga muito com a Camila, minha mulher, que ela, cara, toda vez em casa, eu não fui criado assim. E eu vejo que, na verdade, o errado foi meu pai e minha mãe, que não trazia pra casa porque eles vai fazer bagunça, vai sujar, etc e tal. Então a gente vê as crianças, e é muito louco, né? Porque a gente tem um olhar que as crianças, mesmo os adolescentes, não têm. Então a gente senta e fala, ó, aquele garoto, fica esperto, aquela menina. Isso. Então eu acho muito importante estar no ambiente. Eu comprei uma casa no interior por causa disso. Então eu levo 5, 6 adolescentes para poder olhar. E a gente olha também uma coisa muito interessante que acontece nas escolas, que eu falo que eles são divididos em castas, né? É como se fosse primeiro o alto clero, né? Então tem os populares, eu falo que os subpopulares. E eu falo, vou falar marginalizados, mas não entenda que ser marginalizado seja ruim. Mas não são os pops. E às vezes é melhor você estar aqui embaixo, porque o pop não te olha e você está feliz ali, você não quer ser popular. Eu acho que o problemático é aqueles subpopulares que querem ser populares e acabam fazendo coisas para se tornar popular contra os valores deles. Isso é extremamente importante, não ir contra os valores que a gente falou, da família, né? E eu falo muito com meus filhos, né? Que meus filhos às vezes falam, nossa, pai, é engraçado, né? Você vai pra academia, aí você conversa com o João de 60 anos, você conversa com... Falo, presta atenção uma coisa importante na tua vida, flutuem, saiba e flutuar em todas as idades, em todos os ambientes. Então é isso, né? Não precisa ser popular, mas você precisa ter algum contato. Por quê? Porque o popular, às vezes, vai ter alguma coisa que você não gosta e você vai começar a passar por cima de valores que você quer se tornar um popular. Então, o marginalizado, vamos falar assim, ele é muito ruim, né? Você não fazer parte de um grupo. Eu acho que para o adolescente, uma coisa que pega muito é eu não faço parte. Eu posso até não querer fazer parte. Exato. Eu posso até não querer e fazer que é bom parte. também. Eu posso até não querer, mas uma coisa é eu não querer, outra coisa é eu ser excluído. Aí, de novo... E eles têm essa necessidade de pertencimento social nessa fase. É onde eles vão reconhecer a identidade deles sem a presença do pai e da mãe. Só que o que acontece se ela começa a passar pelos valores da casa, ela começa a mudar comportamento. Então, por exemplo, aquele adolescente que sempre foi flat, tudo, de repente você fala, quando você tá cheirando cigarro, opa, começa a cheirar bebida. Então é isso, começa a passar por valores que a casa já deixou super concreto. Ele está mudando o comportamento. Hora de ir atrás. Eu acho isso, hora de trazer. Porque quando você traz, você vê... Porque sabe que às vezes eu reparo, já tive essa oportunidade assim com amigos das minhas filhas, de ver crianças que eu achava uma graça, crianças boas, incríveis, mas que tinham valores completamente diferentes dos nossos. E eu falava assim, apesar dessa criança, desse amigo ser uma criança dócil, bacana, tem imprints aqui que eu não gostaria que as minhas filhas vivenciassem. Então, é uma maneira de você ir conversando e dizendo, olha, eu acho que talvez esse grupo não seja o seu melhor de pertencimento. Também tem que ser de leve, né? Porque se você proibir, você sabe que quanto mais você proíbe... De você conduzir de uma maneira dócil, né? Você conduzir de uma maneira dócil e mostrando, né? Olha, isso aqui, eu acho que se você conviver talvez ali na frente você não fique tão satisfeita, não é a maneira como você gosta, e eu sempre tive muito isso. Trazer, porque quando você traz, você percebe essas nuances. E acho que tem outra coisa positiva no trazer, primeiro que as crianças, os adolescentes, você fica no ambiente e eles começam a conversar entre eles e, a gente pesca coisa pra caramba, né? Muitas coisas, às vezes, que o filho não fala, só, é isso. E é muito louco, porque além de você perceber que, aquele é bacana, várias vezes, teu filho vai no banheiro, tua filha vai no banheiro, e ele vem conversar com você. Então, às vezes, o amigo do teu filho, a amiga da tua filha vem falar com você, falar coisas, às vezes, dele, falar, às vezes, coisas do teu filho, da tua filha, que vão te ajudar. Marcelo, você sabe uma coisa que acontece muito comigo? Principalmente a minha mais velha, né? Que hoje ela já é uma adulta, na verdade, né? Ela já não é nem mais adolescente. Mas passou por isso. Passou por isso. Mas quando ela era adolescente, era direto. Ela daqui a pouco aparecia e falava assim, mãe, a minha amiga fulana de tal está me ligando e falou assim, que ela esqueceu de tomar a pílula.
E agora? O que ela faz? Ela toma, ela não toma? E eu via que essa amiga não tinha liberdade de conversar com a própria mãe e Sim. elas me procuravam. É Era isso tão aí. aberto lá em casa isso que aí. elas vinham me procurar. Que ela, ai, Luísa, eu sei que sua mãe é E ginecologista. sabendo que você não Pergunta ia pra falar ela com a e mãe. sabendo que eu não ia É isso recriminar aí, e tal. falar, é isso aí. E a Luísa era porta-voz Isso é muito importante. das amigas, ela não tinha vergonha de perguntar pra mim, e as amigas falavam pra ela assim, você conversa tudo com a sua mãe, e aí eu achava muito bonitinho, porque ela falava assim, mas a minha mãe é minha melhor amiga, por que É que eu isso não aí. vou falar com ela? Eu já tenho acesso direto às amigas, elas já me ligam direto, elas não passam nem pra Lulica, nem pelo Dudu, e já me ligam direto, e isso é bacana também, ter alguém como referência Mas e você vê que engraçado confiança. como o mundo tá meio de cabeça para baixo, né? Você vê, o que é normal hoje, a relação que você teve de adolescente com a tua filha, é anormal hoje. É. A gente banalizou o normal. O Exato. anormal é certo agora. Então, assim, tem uma amiga ligando para outra amiga para falar com a mãe, porque ela não tem liberdade de falar com a mãe. Com a própria mãe. Com a própria mãe. Que teoricamente não, na prática, tem que ser o pilar central de criação, de formação dessa adolescente. Mas é isso, a gente está banalizando o anormal. Isso não é normal, gente. Sim. Isso não é Não, normal. e é isso, é muito assustador pra mim ver amigos perguntando pra ela, questionando assim, como assim você conversa tudo com a sua mãe, É isso aí. né? E eu olho e falo assim, como assim não? Como assim você não conversa tudo com a sua mãe? Né? Exatamente, porque a gente às vezes fecha esse relacionamento com eles, a gente entra num atrito tão É grande isso. que a gente bloqueia um relacionamento É que deveria estar numa fase mais aberta possível pra gente não perder o nosso filho pra sociedade. É a adolescente que não fala com a mãe ou a mãe que não ouve o adolescente e bloqueia o adolescente? Qual é a via? É Exato. isso. É E, isso. e eu tenho feito muito no consultório, porque a gente atende muitas meninas adolescentes, né? Eu faço a consulta meio a meio. Então, metade com a mãe, metade com a menina sozinha. E às vezes eu chamo novamente a mãe, porque ela colocou alguma coisa ali no consultório. E daí eu falo, e você falou com a sua mãe sobre esse tema? Daí elas falam, não, doutora Lu, ainda não tive coragem. E daí eu pergunto, você quer conversar sobre esse tema com a sua mãe ou não? E se você quer que eu te ajude a introduzir esse assunto? E elas falam, nossa, doutora Lu, eu adoraria. Eu acho que vai ficar muito mais fácil você intermediando esse contato. Porque eu sinto necessidade que aquela mãe saiba daquele como médica. Eu estou sob sigilo. Sob sigilo, mas né? ao mesmo tempo você sabe que a mãe precisa saber. sabe o que tá acontecendo. Então eu falo que eu levanto a bola e ela corta, né? Então eu falo, vamos lá, eu introduzo o assunto e ela acaba falando. Muitas vezes as mães se emocionam na minha frente quando a gente aborda qualquer tema mais complexo, mas eu tenho certeza que elas saem daquele consultório e vão ter um bate-papo e uma Sim. conversa que é extremamente necessária. Não que eu, como médica, não possa ajudar aquela menina, mas eu não sou a mãe. O papel da mãe é esse, né? É O importante papel em da alguns mãe. momentos a mãe estar isso aí. junto dela, até por proteção. Isso aí. Mas né? eles querem isso. A verdade é que eles querem isso, porque é um momento que eles estão procurando a identidade social deles, mas o pai e a mãe estarem ali é a sensação de segurança. Sim. Se der alguma coisa errada, né? Eles estão lá. Hoje Eles estão lá. é isso. Voltando ao exemplo da minha filha, que hoje já é uma adulta e hoje mora inclusive fora do país, quando ela foi há 2 anos atrás, ela fala, ai mãe, não sei o quê. Eu falei, minha filha, você... Voltando, ela fez uma pergunta pra mim assim, você vai desfazer do meu quarto? E eu falei pra ela, jamais. Eu só vou desfazer do seu quarto o dia que eu tiver certeza absoluta que você criou a sua Seguro. vida, a sua família. Aí pode ser que você não precise, como hoje eu não preciso mais. Mas enquanto eu não tiver essa certeza, o seu quarto estará aqui. Porque uma coisa eu quero que você saiba, você pode ir pro mundo, você pode voar, mas se alguma coisa der Eu tô errado, aqui. você tem pra isso onde aí, voltar, você tem casa, você tem família, é só você entrar no primeiro voo e chegar aqui. Mas, de novo, isso é uma coisa que você está colhendo, que você plantou lá atrás, né? Então, a gente fala, esta transição que a gente falou lá no comecinho, É onde se planta. é onde você perde a mão, entendeu? E aí, se Exato. você perder a mão, você perde a criança, você perde o adolescente, e vira isso, como que eu vou falar com meu pai? Como que eu vou falar com a minha mãe? Gente, não é pra ter medo, entendeu? De novo, tem que ter respeito. Às vezes a gente pisa na bola como filho e a gente tem que chegar... Então eu falo, se você não tiver um friozinho na barriga, se você for falar com teu pai e com tua mãe que você fez uma coisa errada, mas que você precisa de alguma orientação, alguma coisa tá errada. Mas você precisa saber que você tá lá, que eles estão lá você pra pode contar, que contar você pode com eles. contar, entendeu? É isso, acho Sim. super importante isso. E aí, falando de um tema que eu acho que causa muito atrito, né, entre os pais e os filhos, e às vezes eu acho que a gente não olha como deveria.
Muitas crianças, adolescentes, vamos falar até dessa Sei como é fase. difícil a gente pra criança, adolescente, até pra gente mudar. Sei como é difícil, Mas né? muitos adolescentes, eles têm um hábito, aliás, isso é muito comum na fase da adolescência, o adolescente começar a dormir muito tarde e acordar muito tarde. Eu vejo que isso é um comportamento usual dessa fase da adolescência. E eu vejo que os pais, às vezes, ficam muito irritados, incomodados, até porque, de uma certa forma, quando você tem, por exemplo, um sábado ou um domingo, onde você tem aquele tempo para estar com a sua família, para fazer alguma coisa prazerosa, tá lá aquele adolescente meio-dia, 1h, 2h da tarde dormindo, e você querendo ir a um cinema, ir a um parque, fazer um programa para almoçar fora. Eu lembro de você me ligando, um absurdo, Luísa tá dormindo até 2 da tarde, deixa ela precisa de vitamina D, eu falo, deixa ela dormir. Mas impacta, às vezes, até no dia a dia da família, Sim, né? muito. Porque você fala assim, poxa, eu tenho um fim de semana para estar com os meus filhos, o meu marido, pra gente fazer um programa juntos, conversar, curtir, saber um da vida do outro, e tá lá aquele adolescente 2h da tarde que não levanta da cama. Isso é normal, isso é usual, a gente tem que ter um conflito, a gente tem que ficar a madrugada acordado espiando o que ele tá fazendo no computador, né? Porque é isso que acontece, a gente tá morrendo de sono, velhinho ali, o olho fechando, acabou o Jornal Nacional, estamos todo mundo querendo dormir e tá lá o adolescente madrugada dentro no computador. Tem bastante coisa pra falar isso aí, mas muito bem colocado, muito. A primeira coisa, né? Você fala muito no final de semana. O final de semana impacta a família. Durante a semana, isso pode impactar o escola. Então, toda a parte dele de escola, né, ele pode ser atrapalhado. Só que entendam, gente, vocês já foram um dia. Isso chama-se mudança comportamental hormonal. O adolescente, sempre é normal. Ele tem toda a variação de melatonina, com hormônio de crescimento, com cortisol, tudo. Então, é padrão deles dormirem mais tarde e acordarem mais tarde. Onde que a gente tem que ficar preocupado? De novo, começa a ter problema na escola, então você vai conversar com ele, não precisa dormir 1h, mas, por exemplo, hoje o Bruno está virando 18 anos, e meus filhos até o ano passado, vocês podem não acreditar, dormiam às 9 da noite. Esse ano meu filho falou, pai, eu não aguento, eu deito na cama e fico virando de um lado para o outro, de um lado pro outro. Então eu falei, ok, 11 horas. Tá? Até o momento que eu perceber que você não está tendo comprometimento no rendimento escolar. E ele realmente está muito bem, obrigado. Então isso acontece. Então a gente tem que entender que isto é normal. Quanto mais você apertar o seu filho, quanto mais você apertar a sua filha, mais briga vai ter e não vai adiantar absolutamente nada. E aí o que a gente falou lá atrás, começa a afastar. Começa a afastar, porque você tem, a gente que é médico, a gente sabe que a gente mexe com as puérperas, né, que estão dando de mamar, e eu sempre brinco no consultório, se você acha que a tua mulher é brava, nunca mexa com uma mulher em privação de sono. Tá? Então, assim, a gente começa a ter privação de sono e a gente já começa a abrir aquela porta do quarto, a gente já não entra no quarto, né? A gente já derruba a porta do quarto às 11h30, meia-noite, porque a gente já quer dormir desde o final, não no Jornal Nacional, né? A gente quer dormir no final da Netflix, e é isso, entendeu? Já são 11, 11h30 e o cara 1h30 da manhã tá acordado. Então, é conversável durante a semana. De final de semana, eu falo na minha casa, quer fazer, faça, não quer fazer, não faça, mas vamos sair para almoçar. 1 da tarde eu saio. Está dormindo? Tem comida. Aconteceu isso domingo na minha casa. Tem comida na geladeira. Não se pede iFood, não se pede nada. Vai comer comida na geladeira, vai fazer o ovo, etc e tal. E saímos os 3 no domingo. O Bruno ficou lá estudando, diz ele estudando, mas é normal acontecer isso. Agora, amor, uma coisa importante. Isto não invalida o fato desta criança, se pôs uma coisa muito importante, estar no quarto com o computador. Então, assim, ele pode ficar lá dentro, mas, de novo, sob supervisão. Tá? Na minha casa antiga, eu falava que a gente pôs um computador, esse computador era um lugar que a gente chamava escritório, e esse escritório não tinha porta. Por quê? Porque eu queria saber, quando eles estivessem no computador, onde eles estavam. Não dá mais hoje, gente, porque hoje todo mundo tem computador nos quartos, você não põe computador, o cara tem tablet, tem celular. Então, o quarto, a gente viu isso na série Adolescência, o quarto deixou de ser um lugar seguro, como era na nossa época. Eu prefiro ele em casa, dentro do quarto, do que na rua. Hoje, talvez ele esteja melhor na rua do que no quarto, acessando coisas que ele não deva. Mesmo porque o computador é uma rua hoje, e a gente não ensinou... Detalhe, é uma rua infindável, Exato. que você não sabe quem está andando do seu lado, você não sabe quem está dando a mão, e é aquela coisa que a gente sabe, né? Quantas a gente vê criança, por exemplo, criança, 3, 4 anos que não deve, mas que está mexendo no YouTube, e ele está vendo a galinha pintadinha, aí da galinha pintadinha vem o ovinho, aí do ovinho, e de repente esse ovinho vira um site pornográfico, Sim. porque é os tal dos sugeridos. Então você imagina um molequinho de 12, 13, 14 anos, que já não é um molequinho ou uma menininha, acessando isso. Então eu acho que eles têm direito
de ficar no quarto. Eu falo muito isso, né? Que você ter o seu momento é seu direito, mas tem que ser supervisionado, tá? Só para vocês saberem, uma coisa que eu sempre falo, né? É senhas de celular. Acho um absurdo. Acho absurdo um adolescente ter senha e não passar pro pai e pra mãe. É. Absurdo, entendeu? Tem que ter acesso, o pai tem que saber onde ele tá entrando, a mãe tem que conversar, tem que estar pronto, tem que estar do lado. E assim, não ter a senha, gente, pra mim é um serviço que você fala, neste momento, eu não confio em você e eu posso acessar o que eu quiser, que eu sei que você não vai ver. Então, a supervisão no quarto eu achei importante, e a supervisão em qualquer lugar, né? Porque hoje a gente tá aqui e tem gente mexendo no celular aí, eu não sei o que ele tá vendo. Mas você sabe o que eu fiz quando eu dei o celular para as crianças? Eu falei o seguinte: eu vou dar um celular para vocês. Só que esse celular eu vou ter acesso a ele sempre. E isso desde o início, da primeira vez que eu dei o celular na mão dos meus filhos. Então é o seguinte: essa senha não vai ser mudada. Eu sei a senha. E eu não vou dizer quando eu vou pegar esse celular e quando eu vou olhar o celular. Pode ser que eu fique meses sem ver, mas pode ser que eu veja toda semana. Mas eu não vou avisar também que eu tô pegando o celular e vocês não podem ficar bravos por isso, porque é o nosso combinado. Tudo que é combinado não tá errado. E porque eu falo, a gente não foi criado a transitar nessa rua perigosa que é a internet. E a gente precisa ensinar nossos filhos a transitar lá. Eu também acho complexo quando muitos pais falam, eu não vou dar o celular pro meu filho. Porque hoje é uma realidade, isso não existe. E se ele não usar o celular dele, a gente não ensinar enquanto podemos ensiná-los, ele vai usar o do amigo, que é pior, porque às vezes não está sendo monitorado. Então, esse foi um combinado que eu fiz e funciona super bem. Não existe, isso é minha privacidade. Não, eu acho que ele ainda é uma criança, é um adolescente que precisa ser cuidado, monitorado e aconselhado. Privacidade sim, sem supervisão nunca. Perfeito. Todo mundo tem direito à privacidade. Isso eu adorei, porque outro dia eu vi também uma pessoa dizendo adolescente não tem privacidade, mas eu acho que você colocou de uma forma melhor. Tem que ter, né? Adolescente tem privacidade, mas sobre supervisão e orientação, né? Acho que mais... Vamos voltar para a série, né? É a mãe que comenta que ela acordava 1h da manhã. Quem não assistiu, assista, gente, porque é um grito de socorro de todos os adolescentes na série Adolescência. Mas é isso, a mãe acordava 1h da manhã, ela via que a luz estava acesa e ela ia dormir. O que esse menino estava fazendo lá dentro? Mas era um momento de privacidade. E a gente viu o que aconteceu por não ter o controle e a supervisão adequada para essa criança, esse adolescente. Na verdade, eu vou até além, Marcelo, porque tem um ditado que eu gosto muito, americano, que fala: It takes a village to raise a child. É isso aí. Né? Que a gente precisa de uma sociedade inteira para criar uma boa criança, né? Eu acho que é uma ausência, quando a gente olha para a série, é uma ausência geral, é uma ausência concordo, dessa mãe que não bate na porta e fala, oi, o que você está fazendo? É uma ausência de uma escola, né? Que você vê que é uma escola completamente desestruturada. Total, né? A gente vê a gritaria na escola, né? Exato, onde todo mundo grita com todo mundo. Onde o inspetor, não lembro exatamente, uma hora ele vai falar com a diretora, o que está acontecendo? Quer dizer, a diretora da escola não sabe o que está acontecendo. É isso, é aquele modelo antigo do pai também, que trabalha 24 horas por dia, porque tem e manda em todo mundo. Aquela obrigação de ter o sustento da família e acha que deleguei para a mãe a educação e não preciso participar. São amigos que estão vendo um comportamento ruim daquele amigo e também não sinalizam, olha, esse meu amigo está sofrendo bullying, para um pai, para alguém que esteja, né? Essa tua frase é sensacional e eu falo muito isso pro meu filho. Será que é amigo isso? Exato. Às vezes eu falo, não é amigo. Quando a gente fala da relação pai e filho, mãe e filha, eu nunca acho que tem que ter essa relação do meu pai que olhava pra mim, apesar que meu pai nunca fez isso, tá, gente? Mas enfim, que a gente ouve tanto essa frase, né? Meu pai olhava pra mim, eu já respeitava. Eu acho que não tem que ser assim, mas eu acho que pai também não é aquele cara que vai tomar o porre com um filho na... Também não. Tem que ter um degrau, tá? Tem que ter um degrau. Acho tem uma hierarquia. Tem que ficar muito claro que tem que ficar esse degrau. Mas é muito louco porque isso perdeu-se. Então, assim, eu acabei de postar agora no Instagram, eu pus um post falando que exatamente o que você falou, né? Hoje a gente tem pais que trabalham, saem às 5 da manhã antes do sol nascer e chegam com a lua já exaustos. Uma mãe que tem que manter os filhos, tem 3 empregos, então não dá pra gente esperar que eles sentem e fiquem contando as historinhas, não dá isso, tá todo mundo cansado. Mas, entre o que você falou, não dá pra gente ter o abandono. Hoje existe um abandono, eu falo um abandono digital. Então, se eu não preciso cuidar,
porque o celular não existe, isso é um Exato. abandono Ele tá ali, digital. toma aqui, filhinho, tablet. Não, e também é o Não. seguinte, é um ecossistema. Tudo coloca, a culpa é só da família. Não é. Não é. A gente viu que a culpa ali tinha do ambiente, Sim. da escola. É o que eu falo, o que aconteceu com até, aquele às vezes, da menino... própria personalidade também do adolescente, eu acho. que não fica muito claro, mas que, de repente, também assim, ó. pode ter ali algum transtorno Tem do ponto de vários- vista tem psiquiátrico. Meninas, vários assim, eu acho que tem culpados várias coisas ali. aqui, né? Eu acho que assim, hoje, né, a gente tá pondo muita culpa sempre na escola. Tem uma Não escola é, aqui em São Paulo que, infelizmente, acontece algumas coisas lá, os suicídios, e sempre na mesma escola, uma escola que eu tenho paixão, tá? É a minha escola de formação, e a culpa vem da escola. E, de repente, aconteceu desses casos, a criança manda, um menino do segundo colegial manda um áudio, e esse áudio ele deixa muito claro que o problema vem que ele não era aceito por um problema pelo pai, ele não era aceito pela mãe, então assim, a escola é onde a criança fica. Então tudo vai estourar na escola. Escola não é responsável por educação e por passagem de valores. A escola é importante que se ela perceba que tem alguma coisa errada, chama pai, chama mãe e falou, queria conversar sobre o João, entendeu? Mas não é escola. E isto vem do pai e da mãe, do mesmo jeito que não são os amigos, tá? Os amigos, eles estão lá. Gente, a base é pai e mãe. Sim. É pai e mãe, entendeu? Então a gente vê um monte de coisa furada, né, na série, de que... E ele era psicopata, então... Ah, sim, desde o Fica começo. claro o sério. diagnóstico, muito mas claro pra para gente quem que mexe é com médico, criança, a gente A gente vê o percebe... psicopata na reação que ele tem, as duas reações que ele tem no terceiro capítulo, quando ele... Muito spoiler, tá, gente? Vocês me desculpem. Não. Com a E psicóloga, muito- você vê que ele levanta e que se ele tivesse uma arma lá, ele tinha enfiado na É psicóloga. muito mostrando essa dinâmica. Eu concordo com você que a base é pai e mãe, base de valores de infância, inclusive. Aí a gente está falando Educação. de antes da adolescência, Isso aí. né? Que você forma desde quando você tem 1 ano de idade ou bebezinho, por favor, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Empatia, Isso cumprimente vem, fulano, exatamente. pergunte Fale nomes de oi, clã, fale isso, tchau, dá isso. beijinho, cumprimente, tô Isso. indo embora, né? Enfim, isso vem da primeira infância, né? Mas bebê, né? De bebê, você ensinar princípios básicos Isso da aí. educação, mas eu acho que uma coisa que fica muito legal é mostrar, eles dividem nos 4 capítulos São as 4 atos, né? diferentes visões de um mesmo problema. Então, por isso que eu volto, né, no It Takes a Village to Raise a É isso aí. Child, porque você vê que vários componentes sociais que estão circundando aquele menino, inclusive o próprio menino, levam aquilo. A história é que o avião não cai por um problema só, Sim, né? senhora. Mas, enfim. O que o menino fez, eu falo que é injustificável. Mas Sim. não é inexplicável. Não. E ele tem uma patologia. Mas como existem, não é porque é criança ou porque é adolescente que você já não tem uma psicopatia. E é isso, eu acho que... E o papel... existem pessoas com problemas psiquiátricos inúmeros E e que que nem por começam- isso cometem crime, Vamos lá. porque quando Então, mas estão aí- Começam é o a X se aí é o X manifestar da questão. quando? Aí é o X da questão, entendeu? Porque assim, a culpa é do pai e da mãe, eu acho que a palavra culpa não tem que ser usada aqui. Exato. Eu acho que a responsabilidade é do pai e da mãe quando passou batido que ele tinha alguma alteração psicológica, psiquiátrica, ele tinha alguma que ele psicopatia precisava de e não suporte. procurou suporte. Ah, mas se ele tivesse tido suporte, talvez o fim da menina não fosse esse? Podia até ser, mas não ia ter ausência aí sim dos cuidados para isso. Então eu acho que a responsabilidade, não culpa dos pais, entra nisso de não conseguir identificar, vamos falar de novo, alguma alteração, mudança de comportamento Sim. que falasse, preciso ficar de olho nisso. E por isso que a gente precisa estar muito perto, principalmente hoje, tendo essa rua, essa praça pública aberta Opa. que chama internet. E quando a né? gente fala da função de nós pais, é perceber essas alterações, e principalmente a gente tem visto muito isso no consultório, essa ansiedade, essa depressão em crianças, Sim. né? E acho que isso, apesar de não ser, eu não sou psiquiatra, mas eu queria ser psiquiatra quando eu entrei na faculdade, então acho que eu tenho isso muito forte dentro de mim, de saber escutar essa criança, a gente conseguir perceber que essa criança está ansiosa, está depressiva, está com algum problema que seja tratado, seja com terapia, seja com medicação. Muitas vezes até eu, como ginecologista, acabo tratando, medicando, e acho que você, como pediatra, também, você não vê a questão Sim. da ansiedade, depressão, Demais, cada vez demais. mais Você aumentando? acha que tem aumentado? Demais, então, eu ia até falar, essa geração, é mal falar de geração, porque na verdade é a nossa geração, mas enfim, essa geração, sem nomes, ela teve aumento abrupto de ansiedade, de depressão, de automutilação e de suicídio. Tá? E de suicídio. São coisas que a gente sabe de
Sem falar da necessidade digital que a gente tem, né? Então isso é da internet, não é da internet? Pode ser da internet, pode ser pela ausência ou pelo transtorno dos pais, mas aumentou demais. A ansiedade, eu brinco no consultório, que antigamente a gente, não é. Hoje a gente tá no consultório e fala, é normal, não é normal. Você vê as crianças dão sinais, né? O que é, por exemplo, sinal? A criança que fica conversando com você, ela tá aqui, criança que fica conversando com você. Um dos sinais de ansiedade que passa batido pelos pais, criança com 4, 5 anos, gagueira. As crianças estão gagas, elas já estão ansiosas. A gagueira é super comum no 4º, 5º ano de vida, vai para fono e a fono fala que é normal e realmente é normal, porque é uma criança que ela começa a ficar ansiosa, então ela já começa a ter um raciocínio, um pensamento mais rápido do que a fala e ela já começa a ficar angustiada. Então hoje a gente usa nessa parte da pediatria, a gente não medica, né? Então a gente tem os fitoterápicos, a gente tem os homeopáticos, que são sensacionais para isso, e sim, as terapias, tá? As psicólogas cada vez vêm tendo mais trabalho com a gente, e posso falar, gente, com soluções e resultados maravilhosos. Talvez o Jamie, da série, se tivesse com 4, 5, 6 anos, um suporte, de novo, não teria isso, entendeu? Porque realmente tem isso. E uma coisa que eu gosto de falar muito no consultório é assim, e tem um estudo, né, que fala, hoje realmente a gente não consegue, tá? Olha, a gente está aqui. Meu filho tá indo almoçar em casa, e a gente está fazendo um trabalho aqui. Então, pô, mas eu não tô com ele. Então, não era, meu pai almoçou comigo todos os dias na minha vida. Eu estudava na Santa Casa, que era do lado da minha casa, todos os dias a dinâmica familiar mudou, a mulher trabalha hoje, a mulher não trabalhava. Então, existe um estudo hoje que chama Estudo dos 9 minutos. Né? O teu filho, tua filha precisa de 9 minutos. Não me critiquem, gente, que fala, mas eu quero ficar mais. Vocês fiquem 9, 19, 90. Mas que com 9 minutos você já consegue fazer com que ele se sinta querido, escutado e principalmente amado. 3 minutos de manhã. Então eu falo, quando você vai acordar, que horas que ele tem que estar lá embaixo? 6h30? Não acorda ele 6h15. Acorda 15 para 6, 10 para 6. Deita na cama, acaricia seu filho, independente da idade, tá, gente? Pode ter 2 anos, 12 anos ou 20 anos. Deite, hoje eu deito com meu filho de 18, ele me empurra, mas eu continuo deitando. Deita, acaricia. Com 21, volta a sentir falta, ele vai viu? voltar, se acaricia, fala, ó, como vai ser seu dia? Meu filho vai fazer prova, que sua prova da IB seja boa, tô aqui com você. 3 minutos. São 3 minutos, gente, não mata ninguém. Quando chegar da escola, você não vai estar, mas quando você chegar do trabalho, ele vai estar. Senta com ele, e aí, como foi na escola? Teve algum problema? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? 3 minutos. Aí vai, toque na criança. Toque na criança. A criança precisa ser tocada, amada, abraça. Beija. Então, beija. Então eu fico, às vezes eles não querem falar comigo, então eu fico dando os tapinhas na cabeça, estou tocando. 3, já estamos com 6 minutos. Hora de dormir. Não precisa ficar 1 hora contando história. Não precisa. Deita com ele. Ah, mas quando eu chego em casa, a minha filha já está dormindo. Deite do lado dela, acaricie, faça um pouco de cafuné. Você pode ter certeza que ela sabe que você está lá, ela está te sentindo. 9 minutos. Não precisa mais do que isso. Sabe o que eu sempre fiz? Acho que foi até um hábito na minha família, né? Meu pai, além de ter feito administração, fez psicologia, por isso que eu gosto muito desse lado. A gente sempre ficou na mesa do jantar, sempre foi algo que a gente sempre fez em família. E eu costumo replicar isso para minha família também. E é um lugar onde a gente conversa. Ali a gente conversa muito. E saem assuntos bem diversos. E quando eu trago os amigos, os meus filhos, eu faço questão dessa mesa. Na minha casa do interior, eu faço muito isso. A gente fica, às vezes terminou o almoço, o jantar, a gente fica batendo esse papo, porque ali saem conversas muito interessantes, onde a gente pode fazer uma terapia em grupo de pessoas que nos conhecem e que pode nos ajudar. E a outra coisa que meus filhos brincam muito, que eles falam assim, lá vem a mamãe fazer conversinha. Então, à noite, geralmente eu deito do lado deles, e literalmente para fazer uma conversinha. E é um momento que eles estão entrando em alfa, porque vão dormir, né? E ali também saem coisas bem interessantes para você saber, porque às vezes é alguma coisa que está ali bem no fundão, que ele não está muito a fim de elaborar ou falar, e acaba trazendo isso pra gente. Então, é uma sugestão, façam esses almoços ou esses jantares, essas conversinhas. Escutem os adolescentes, né? Acho que é isso, escutem os adolescentes, acho que é isso, eles têm que ser escutados. O meu pai trabalhava muito com o mercado exterior, trabalhou com isso a vida inteira, e eu tenho até hoje uma memória afetiva muito grande dele, porque ele viajava demais, ele ficava muito tempo fora, mas todos os dias que ele chegava em casa, eu podia estar na cama, eu me lembro assim, sabe aquela coisa quando você tá dormindo, mas o seu sono dá uma superficializada, era ele vindo, me dava um beijinho na testa e falava assim, é só um beijinho de boa noite. É isso, entendeu? E aí até hoje eu lembro disso, e eu beijo as minhas filhas à noite, e eu falo um beijinho de boa noite.
Porque eu tenho essa memória afetiva do meu pai trabalhando insanamente, É isso. mas ele fazia questão de dar o beijinho de boa noite. Então, isso ficou, né? E era É isso. talvez 30 segundos, Isso. né? E você sabe que isso é importante que você falou, né? Você vê como é engraçado a replicação, né? A gente vem de uma geração, né? Vocês são meninas, vocês não sabem, né? Mas a gente vem de uma geração que a frase é: homem não chora, homem não, homem não, né? E o que acontece? Esta geração tornou-se pai. O que é comum? Replicar. Você replica o beijo do seu pai, uma coisa carinhosa. Uhum. E a gente replica ainda essa história de homem não chora, homem não faz isso, homem não faz aquilo. E aí sabe o que acontece? Eles sofrem. Sim. Eles sofrem calados, eles sofrem mudos. São crianças, eu falo, são crianças que tornam-se adolescentes mutilados. E aí, o que acontece com o adolescente mutilado? Ele, em algum momento, ele tá raivoso por dentro. E ele vai estourar com as pessoas que ele mais ama. Então é muito comum, às vezes, chegar numa mãe e ele, cospe dragões na mãe. É isso. Ele chega na escola, é isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa repetição de padrões. Padrões desse do teu pai, pô, maravilhoso. Cara, que seja isso. Que os meus filhos sentem, deitem com os meus netos e falam, meu pai deitava comigo aqui para acordar. Que seja isso. Entendeu? Sim. Só que tem que tomar muito cuidado com essa replicação de valores. O tal do homem não chora, a gente ainda ouve no consultório o tempo inteiro em 2025. Mas também é muito bacana, por exemplo, o Dudu, ele é muito carinhoso. Ele lógico, tá adolescente, então de vez em quando ele faz o tratamento. Mas e quando eu não espero? É engraçado que às vezes eu tô assistindo televisão, eu tô quieta, eu tô estudando, montando uma aula, alguma coisa, ele vem do além, me abraça, me dá um beijo, eu não pedi, e ele vem e replica exatamente isso sem eu pedir, num momento que talvez ele sai, mas ele quer ter o porto seguro, e você é o porto seguro, quando ele precisa, ele volta. Sabe aquele bebezinho que com 8 meses ele adora o pediatra, com 9 meses ele adora o pediatra, com 10 meses ele olha meio torto, e com 1 ano ele chora pra caramba? Ele tá sendo contrariado, então ele está sendo deitado porque eu quero e não porque ele quer. Se ele quiser deitar, ok, o adolescente vira um bebê. Então você pedir um carinho, não é o comando dele. Se você ficar quietinha, esperando, ele vai vir te dar o carinho. Ele tem que ter o trigger, o gatilho é dele. É muito louco isso, né? É muito louco, é muito louco. E é na hora que ele quer, e quando você não tá esperando, mas é tão especial. Aí você fala, mas o que você fez, né? Ele fala, mãe, não posso, né? Porque a gente não espera mesmo. A gente tem essa reação meio de proteção. Mas nossa, eu não tava esperando por isso. E aí, qual que é a piadinha? Qual que é a piadinha? Você tá precisando do quê? O que acontece? Não vou mais abraçar ela. Porque toda hora que eu abraço ela, você tá precisando de dinheiro, você fez alguma coisa errada, você quer que eu fale com o seu pai? É isso. É piadinha, gente, mas eles não entendem isso. Então, na hora que ele chega, a gente vai lá e dá na cara. Exato. Marcelo, sabe uma outra coisa que eu queria te perguntar? A gente tá falando dessa questão dos padrões, dos valores e tal, e de depressão e de ansiedade, que eu também vejo tanto nas amizades das minhas filhas, quanto a convivência no consultório. A gente tem muito adolescente, que eu acho que aumentou demais quadros de depressão e de ansiedade. Mas você também não acha, que às vezes eu fico me questionando um pouco isso, que esses adolescentes, eles estão sendo socialmente muito sobrecarregados? No sentido seguinte, o meu irmão outro dia falou para mim uma coisa que me chamou a atenção. Ele falava assim, antigamente inglês era um diferencial, hoje inglês é commodity. É obrigatório. Né? Então assim, hoje o nosso filho nasce e com 6 meses ele tem que estar na natação, com 1 ano ele tem que estar no balé, com 5 anos ele tem que estar fazendo aula de TI, com 10 anos ele tem que saber inglês, espanhol, italiano, alemão fluente, e para se preparar porque ele tem que estar nas melhores faculdades, e a gente vai sobrecarregando e pressionando, e às vezes eu sinto que a gente está tirando um pouco, aí eu já vou falar da infância, menos da adolescência, o brincar. O tempo livre de assistir a famosa sessão da tarde da nossa época, né? Que todo mundo cresceu para bailar la bamba, né? Porque a gente tinha não que nós éramos ociosos, mas a gente tinha esse tempo de ociosidade, né? Que hoje eu não sinto as crianças e os adolescentes tendo. É muito louco que, assim, se você fizer um paralelo, né? Onde acontecem os grandes absurdos de tiroteios que entram matando? Estados Unidos. Sim. Pô, tem um país que tem alguma coisa mais perfeita. Gente, ninguém tá falando de Trump aqui, mas tudo vai bem, as escolas vão bem. Só que assim, as crianças entram na escola às 7, eles ficam na escola até às 4, tem o after school, saem às 7. Então ele já tem esse esquema do after school desde que eu estudei lá, e eu falava, com 12, 13 anos, gente, não aguento mais, precisava ir pra casa. E a minha mãe de lá me buscava às 7 da noite. Então eles têm esse problema, e a gente tá trazendo esse problema pra cá. Hoje as escolas, grande maioria são escolas
que acabam tendo um horário integral, senão até as 3, 4 da tarde. E Depois tá tem na que ter uma moda o natação, bilinguismo, porque etc. é o commodity, Acabou. né? Então, assim, inglês hoje todo mundo fala. A gente ia fazer uma entrevista de emprego. O que você fala? Português? Inglês. Hoje você fala português, inglês, o que mais você fala, né? Então, os caras estão no espanhol, no francês, no mandarim, etc e tal. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a gente está espanando as crianças. Mas, vou falar aqui puxando para o meu lado da medicina esportiva e do exercício. Eu acho que o esporte em si não sobrecarrega. Tá? Não sobrecarrega, inclusive eu acho que é um jeito que a criança tem de produzir uma parte hormonal diferenciada, ela vai ficar mais tranquila. Eu acho que talvez a gente tenha que ver esses lados, o lado pedagógico da coisa. Então, realmente, eu acho muito pesado uma criança, ela sai da aula, por exemplo, meus filhos, eles saem da escola 3h30, 4 horas, chegam em casa às 5, eles vão fazer lição de casa. Eu não me conformo com isso, os moleques, mas eu tinha, eu fazia Rio Branco e Bandeirantes, como eu falei do colégio sem querer, né? Mas eu fazia e meio-dia eu estava na minha casa. Eu tinha Era meio período. Você assistia para bailar La Bamba e aí às 5 da tarde você ia fazer a lição. Eu lembro certinho. Eu almoçava, eu dormia 1 hora. Era exatamente o que eu fazia fazia a lição também. de casa com o sol no pé. Eu dormia 1 hora. Eu fazia a lição e ia ver a sessão da tarde. Tinha Descer pra Hulk, brincar com os amigos. Hoje não existe mais isso. Então, assim, eu acho que você sai de uma escola 3, 4 horas, pô, vai pra aula de francês, vai pra aula de... Isso hoje, com o Kumon, tá super em alta. Gente, essas crianças não têm tempo de brincar. Se você for ver a atividade física, a natação, o judô, o balé, então a gente tem atividade física, esporte é diferente disso, as crianças curtem. E eu também falo muito isso no consultório, né? Às vezes a mãe fala, ele tá fazendo o judô, balé, natação, blá, blá, blá. Eu vi pra ele, você tá gostando? Você tá tudo bem? Não, tô, tá tudo bem. Entendeu? Então, enquanto a criança aceita, o adolescente vai embora, não tem problema. Agora, essa parte pedagógica, de ter Kumon, de ter aula de português, tem que fazer o reforço de inglês, isto eu acho que falta, tá? Porque se você entrar hoje, qualquer escolinha de futebol, você vê as crianças de 7, 8 anos, metade da aula eles estão brincando. Então, é o teu parquinho de diversões, tem lá, tá? No judô, que é uma coisa mais disciplinadora, ele vai ter o seu judôzinho 15, 20 minutos, mas 15, 20 minutos ele vai brincar. Agora, toda hora ter alguma parte pedagógica, isso é realmente, eu acho que a gente está espanando, já espanamos na nossa geração um pouco, porque a gente pega o finalzinho de uma geração onde começa a aparecer outras aulas de inglês, outras aulas, e é um pessoal que já veio mais ansioso, mas essa geração de agora, essa molecada, não tem a menor dúvida que falta esse tempo. E Marcelo, puxando o assunto da atividade física, primeiro também é o que você falou, você gosta de fazer isso, porque muitos pais colocam na atividade física porque eles gostam, e não no próprio filme Adolescência, o menino jogava futebol e o pai fazia olhares. A hora que ele erra o gol, ele não consegue olhar pro pai. O que ele vai falar pro pai? Quer dizer, ele não tem, de novo, ligação de olhar pro pai e falar, pai, errei. Porque vai tomar bronca do pai. E o pai não gosta de futebol. Eu, por exemplo, amei, dancei balé a minha vida inteira e coloquei a Luli no balé pequenininho. Eu lembro que aos 4 anos eu com flores. Hoje ela é jogadora de futebol. Exato, e joga e ganha tudo. Ganhou melhor jogadora de futebol do clube, jogando com os meninos. Não. E ela chegou pra mim aos 4 anos e falou, mamãe, você adorou, né? E eu lá com as flores e chorando. Ela falou, então, mamãe, eu não vou mais pro balé porque eu não gosto mais de balé, eu quero fazer futebol. E fez futebol até quando ela quis, e hoje joga handball também, super. Daí eu queria te fazer uma pergunta que é muita dúvida das mães de adolescentes, principalmente meninos, da questão da musculação. E você tá aí fazendo medicina de esporte também, isso ligado, poxa, vai super acrescentar na sua especialidade, que é pediatria e adolescência. E a musculação? Que idade que pode, como pode, que pode, que não pode? Eu falo muito disso aí na internet, porque a gente ainda existe muita coisa que morre em 1990, né, Lu? Esse lance de que a frase é, não pode fazer musculação, porque musculação para de crescer. Recebi uma mensagem ontem de um personal que estava fazendo e que a mãe tirou porque falou que não vai parar de crescer. Então, vamos lá. Vamos dividir as coisas. Existe musculação, existe atividade física, existe fortalecimento muscular. Toda criança tem indicação de fazer qualquer atividade física, contanto que ela goste. Fortalecimento muscular, que você pode usar uma parte da musculação com isso, acho super bacana. Por exemplo, aquela criança que faz natação, muitas vezes, aquela criança que joga futebol. A criança que joga futebol é uma criança que pode ter lesão na coxa, na parte do quadril. Se ela fazer fortalecimento posterior de coxa e anterior de quadril, provavelmente não vai ter. Então, fortalecimento é super, super bacana. Pode fazer musculação? Pode. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: ganho muscular, ganho de massa muscular vem casado com testosterona. Testosterona, estamos falando de puberdade. Então, uma criança de 10, 12, 13 anos não vai fazer musculação porque ele não vai ter ganho, ou se ele está ganhando,
fiquem de olho, ele pode estar ingerindo coisa que não deve, tá? E acontece com crianças de 12, 13 anos. O famoso suco. O famoso suco, né? Suco é importante, né? Pra quem sabe, o fake neri, né? Exato. Entendeu? Então, isso é importante. Assim, atividade física bacana, fortalecimento muito bacana. Eu indico, às vezes, personal para os meus pacientes com 4, 5 anos. Por quê? Porque ele vai ajudar a parte postural, ele vai ajudar fortalecimento. Eu acho super bacana. A diferença é ganho de massa muscular e não ganho de massa muscular. E o importante, sempre, pode fazer o exercício que quiser, com supervisão, tá? Por quê? Porque não é só carga, mas ele não põe carga. Hoje a gente tem carga que pode dar problema, a gente tem a biomecânica. Então você vê crianças de 13 anos fazendo exercício de máquina, por exemplo, pack deck. Gente, uma máquina, entendam, qualquer máquina é feita por um adulto, então eles não têm esse tamanho. Então Sim. você pode fazer, e criança, vamos falar criança virando adolescente, eles se dão super bem fazendo atividade física tipo musculação ou fortalecimento com o próprio peso. Exato. Faz TRX, faz prancha, faz tipo um funcional. Não precisa ter carga. Eu falo muito no Exercício usando o próprio corpo, você diz. meu prédio. Calistenia que chama, No meu né? prédio tem academia. E sempre que eu desço, tem uma molecada de 13, 14 anos, 15 anos treinando sozinho, né? Eu falo, posso falar uma coisa? Eu sou veiaco, eu tenho 51 anos, desses 51 anos eu devo ver uns 30 de academia. Você quer viver a idade que eu vivo na academia? Faça bonitinho. Porque se você fizer agora, você pode realmente ficar forte, você vai judiar da tua lombar, você vai maltratar o teu joelho. Então, e aí às vezes eu pego até a mãe, e como elas sabem que eu sou pediatra, elas não falam, queria só falar uma coisa, fica de olho, eu sempre falo, fica de olho, né? Óbvio que você tem que chegar e tatear. Uhum. Mas eu acho super bem-vindo, e pelo amor de Deus, me parem com essa frase de que musculação para crescimento, que isso é uma bobagem, né, gente? E aproveitando, falando em musculação, os suplementos, porque hoje também tá super na moda, isso pode, não pode, eles querem usar pré-treino, pós-treino, eu acho que é importante falar sobre isso, o que pode, o que não, tem Vamos lá. cafeína aí no Eu meio. falo com meus filhos, né? Meu filho não treina nada, mas ele quer tomar. Aí fala, pai, mas você foi na internet e você falou que pode. Eu falei, então, você viu minha frase inteira? Eu começo o vídeo assim, suplemento, creatina, whey protein. Você pode tomar? Pode. A pergunta não é, você precisa tomar? Então, primeira coisa, né? Por que você vai tomar whey, que é o famoso? Vamos falar dos dois mais famosos. Perfeito. Uhum. Vamos falar do whey. Whey é para você fazer uma recuperação muscular. Então, você tem que ter uma ingesta, fazendo um cálculo bobinho, de 1,5 até 2 gramas por quilo de proteína por dia. Então, você pega um molequinho que pesa 50 quilos, ele precisa de 100 gramas. Estourando, tá, gente? Estamos nas 2 gramas, que é o máximo. 100 gramas. Um bife tem 7, 8 gramas. Então você vai comer 2 bifes de manhã, 2 bifes, um copo aqui, um copo de leite aqui, um ovo, acabou, fechou. Então, você vai gastar dinheiro de graça, e não é porque você vai fazer sobrecarga renal, não vai fazer isso aqui também não existe, é por não ter necessidade. É um xixi caro. É um xixi caro, na verdade é outra coisa cara, mas é caro, né? Mas é caro, tá? Então não é necessidade. Eu tenho um pacientinho que ele é da seleção da Hebraica de polo aquático. Este moleque treina de segunda a segunda. Ele toma whey protein 2 vezes por dia comigo. Ele tem necessidade aos 16 anos. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então pode, não pode, é se tem necessidade. O bam do momento, creatina. O que a creatina faz? Qual é o papel da creatina? Ela tem ganho muscular? Tem, até pode ter ganho muscular, mas ela não é usada para isso. Mas de novo a gente está falando que a gente está numa faixa etária que a gente não quer ter ganho muscular. Uhum. A creatina é para explosão. Né? Então, se você quer, por exemplo, aquele cara que vai correr 100 metros, 400 metros, aquele cara que vai nadar, é uma explosão. Você vai ter um pico de energia. Este meu pacientinho pediu para usar. E eu falei, eu vou entrar com creatina para você, a gente vai usar durante 2 meses. Eu preciso atuar real. Se você perceber que você teve ganho no polo, eu vou manter. Se você achar que não teve, eu vou tirar. Tá? Não, outra coisa, creatina não faz mal para o rim. Tá? Saiam dessas verdades da internet. Tá? Então é isso. Precisa ou não precisa? Você falou de uma coisa muito importante, Lu. O pré-treino, cafeína. Né? Cafeína é legal, a gente sabe que cafeína você tem uma melhora muscular. O grande foco da cafeína, quando a gente fala de suplementação, na verdade é foco. Né? É te dar o foco. Só que as doses de cafeína, estão falando de 200, 400 miligramas. Pra vocês terem ideia, um café forte tem 70. Então a gente já mete de cara aí 4, 5 cafés. Tá? Toma você um pré-treino e vê o que acontece com o teu coração. Eles são super taquicardizantes, vocês podem fazer arritmia. E aí, de novo, é uma criança que não tem indicação, um adolescente que não tem indicação disso. Então, os pré-treinos eu sou super cuidadoso. Hoje a gente tem gente tomando nitrato, né? O nitrato tem na beterraba, só que você precisa de 400 gramas de nitrato. 400 gramas de nitrato, pra vocês terem ideia, um suco de 100 ml tem 25 gramas, o cara precisa tomar meio litro, então ninguém toma. Mas a molecada tá tomando hoje nitrato, o nitrato é um vasodilatador. A gente usa na UTI neonatal, é um vasodilatador. Para ficar com o braço com veias.
Estamos usando um vaso dilatado. E você entendeu? Só que qual que é o problema? Hoje você entra na internet e você tem livre acesso para essas compras. O nosso sonho é que a suplementação entrasse no rol dos medicamentos controlados e aí ia ficar muito mais tranquilo. Porque ia ter que passar por um médico, ele ia ver a necessidade, ele ia orientar para um nutricionista, para um nutrólogo, ou seja, para um especialista. Mas é isso, entendeu? Então, hoje tem que tomar muito cuidado, porque é só, não é, tem que tirar isso só. Pré-treino é punk. Tem pré-treino sem cafeína, mas não é o que eles querem. Mas E Red Bull, essas coisas, eu falo, e as energético? bebidas Né? energéticas à base de cafeína, você acha que super ok para aquele adolescente falar, eu preciso estudar para a Olha, prova, vou passar a noite acordado, vou sabe, me encher de bebida energética à base e não é de só cafeína, é cafeína, taurina, tem vários vinas, né? Tem vários vinas, né? E vou ficar lá jogando videogame, que tem muita gente em live, uma né? vez eu tive uma encrenca na escola, vou até contar esse episódio aqui, de uma viagem de colégio, Estudo do né? meio. Estudo do meio, essa tava procurando onde uma mãe encheu a mochila de uma das amigas de Uma bebida mãe encheu a mochila da filha. da filha, né? né? Veja bem. Não dá muito certo. E aí ela, porque elas pediram, e aí eu falei, como assim, né? E a Luísa tinha quantos anos? 10. 10 anos. 10 anos. Detalhe. E aí eu questionei, né? Não concordei com aquilo. Me diga se eu estou certa, se eu estou errada. Já te falo certíssimo, vamos no final da história, mas certíssimo. E aí fomos todos parar na diretoria e o argumento da mãe comigo era, mas é lícito, qual é o problema? Dá cigarro pra ela, então, porque é lícito também. Foi exatamente a minha Dá cigarro, resposta. dá pinga, Então, tudo isso, são exato, eu drogas queria que você lícitas. comentasse um pouquinho. Se você pegar, por exemplo, hoje a minha filha está no Canadá, lá a maconha é lícita. E nem por isso ela está fumando maconha. Vape é lícito na Europa. Exato. Então eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Quais são as possíveis consequências de, apesar de lícito, um excesso de bebida energética à base de cafeína, taurina, pode causar numa criança e adolescente? E depois aproveitar, e já que você falou do vape, vamos falar do vape, que também tá tudo junto e misturado. Primeira coisa, né? De novo, a gente tá falando de cafeína altíssimas, doses altíssimas. Só pra vocês terem ideia, eu tive uma fibrilação atrial, que foi uma arritmia importante. E uma das coisas de cara proibida pelo meu cardiologista foi bebidas com cafeína. Ele não gosta nem dos refrigerantes, tá? Mas ele falou bebida com cafeína proibida, tá? Porque pelo alto grau de cafeína, e não é que tem muita cafeína, uma coisa é você tomar 10 cafés no dia, onde você vai tomando café e você vai fazendo o teu platô. Uma coisa você não tem nada, 10 anos, né, amor? Enfim, você não tem nada, voltei dos 10 anos, você não tem nada, de repente você dá tua cafeína vai lá pro teu coração, gente, a chance de você ter uma arritmia é enorme. Eu tenho um amigão meu, que a gente foi viajar agora, e a gente parou no supermercado lá no interior, e eu comprei as coisas, e de repente ele tava com ele, né? Ele, sem nomes, mas é ele, né? O nosso touro vermelho. Amigo. E aí eu falei, o que você tá tomando? Não, mas é sem açúcar. É aquela latinha mais prateada. Eu falei, não, gente, pô, você não sabe o que aconteceu comigo? Ele ficou branco. Então, primeiro, não tem que ter, do mesmo jeito, por que você proíbe café para as crianças? Por que criança não pode café? Por conta disso. E a criança pode café, e a criança pode... E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a dose vai... O pediatra adora isso, né? Por peso. Por peso, então, absurdo. O que impacta em mim, que sou uma adulta, impacta 2, 3 vezes mais numa criança que pesa metade do que eu peso. E detalhe, né? Com o sistema de condução elétrica do coração muito mais imaturo. Muito mais imaturo. Então, assim... E neurológico também, porque pode causar, inclusive, convulsão. Convulsão, né? É aquele lance que você tem, pra gente, vamos falar, a gente tem uma carcaça um pouco mais dura, então tem que bater forte. Uma criança de 10 anos, gente, 10 não conformo com a idade, mas enfim, 10 anos... eu tô contando o modo light aqui. Isso, é isso. Mas muitas vezes eu falo, é lícito. Fumar é lícito. Teu filho, você tá dando um cigarro pro teu filho, entendeu? A pinga é lícita. Você tá dando pro teu filho? Não tá dando pro teu filho. Por que você tem que dar isso, entendeu? E é muito louco, né? Que nem a gente falou, a gente é o mundo das hipocrisias, né? Semana passada eu coloquei uma enquete no Instagram falando assim, quem gosta de dar xarope pro filho? Foi uma doideira, né? Eu fui, quem gosta? Sim, não, e dou sem meu pediatra perguntar, sem meu pediatra saber. Vou te falar que assim, eu tive 60% do sim e sem meu pediatra, e aqueles que falaram não, que dava 40%, eu acho que alguns mentiram, então não tem mais. E aí eu falo das drogas lícitas. Xarope, gente. Xarope, a definição de xarope é água com açúcar. Você não põe xarope hoje na bebida? Hoje não tem mais o açúcar. É xarope, é um melaço, né? Então a gente tira as drogas das crianças e põe açúcar. Outra droga lícita, tá? Óbvio que tá longe de fazer o mal que vai fazer uma cafeína.
bem, pode tomar e não acontecer nada. Mas, enfim, não tem que ser dado, não é porque é liberado que tem que ser dado. E uma coisa que é muito importante em relação à cafeína, ela pode não ter problema hoje, mas você vai estimulando esse nó sinoatrial, toda a tua parte cardíaca, Elétrica do coração. e vai reverberar lá com 40, 30, 40, 50 anos. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, existem coisas que a gente faz hoje, que essa fatura, essa conta chega lá pra frente. Né? Uhum. E de novo, eu não me conformo com uma mãe que dá aos 10 anos um negócio. Não me conformo com uma mãe que dá em qualquer idade, mas 10 anos, estamos falando de criança no auge da Mas, infância. Marcelo, você nunca ouviu pais, pessoas que você conhece, dizerem assim: ah, se vai beber na adolescente, que seja Que aqui seja dentro comigo. de casa e eu ensine. Né? A gente escuta isso, né? Mas aí então, a gente entra naquela máxima que a gente já falou que o exemplo vem de casa, entendeu? exato. Então, por exemplo, se você fuma, existem estudos que falam, se você fuma, você tem um filho com 75% a mais chance de ser um filho tabagista. Vai ser para isso, vamos voltar ao que eu falei, os repiques, né? Então você vai de novo pegar o que os hábitos, é aquele pai que grita com a mãe, ele vai gritar com a namorada, a gente viu na série isso, ele vai gritar com a namorada, então isso vai se repetir. Então aquele pai que faz exercício, ele tem chance de ter um filho que vai ser atleta, que também pode ser um problema, porque se o pai for aquele neurótico, louco na nutrição, né, também ele não faz o descanso, o menino também, tudo gente que é over na vida é problemático. Mas assim, vamos dar exemplos positivos para as crianças, Sim. né? Existe uma ONG, vocês podem entrar no YouTube, que são sensacionais. Eles fazem filmes que chamam Children See, Children Do. Então é sensacional. Então, por exemplo, tem uma cena que é clássica pra caramba, que o menino tá lá tomando alguma coisa, aí ele olha e ele vê o pai brigando com a mãe, e o pai vai lá e dá um tapa na mãe. Essa cena vai pra escola, a menina tá brincando com ele de bola, tira a bola dele, ele vai e mete um tapa na cara da criança. Então é importante a gente saber que, além de ser referências, a gente é exemplo para as crianças. Sim. Né? A gente é exemplo. Então é isso que você falou. O que essa menina vai fazer com a neta? Com a filha dela, a neta, com 8 anos, Não, ela e tá quando ela também. chega na adolescência, voltamos lá para a questão social. Em que grupo ela vai se Que grupo ela vai inserir? inserir? Você concorda Né? que assim, Aonde ela vai se identificar? a cafeína já é uma droga lícita, mas é uma droga lícita, então, e as drogas, né, a gente que mexe muito com isso, a gente vê que as drogas você vai subir em degrau, né? Então, o cara fuma maconha, que é beleza, não tem problema nenhum, ótimo, não tem problema. Só que, de repente, depois de 2, 3, 5, 10, sei lá, que eu nunca fumei, depois de um tempo, o cara vê que a maconha já não dá pra ele. Então, ele precisa de alguma coisa a mais. Então, ele vai vamos pra coca. Isso acontece. Infelizmente acontece com essa criança, né? Só pra vocês terem ideia, a gente vai falar disso aqui, mas eu fui num congresso de nutrição e esporte, e aí teve um caso de um menino que aos 10 anos a mãe entrou na consulta e falou, ele era marombadinho, ele ia participar do Brasileiro Mirim Júnior de fisiculturismo. Só aí você já vê que tá errado, tá? Só que aí a mãe queria suplemento, então porque ele já estava tomando whey, já estava tomando creatina, mas ela queria as drogas pesadas mesmo, tipo GH, né? E ele tinha um nome, chamava Chocolate, né, o menino. Cacau, né, chamava Cacauzinho, ele é famoso aí na internet, Cacauzinho. E aí um dos professores começou, o que você acha? Uma falou, eu não daria isso, não daria aquilo, aí outra falou, eu não daria isso, não daria aquilo, e um auditório, gente, com 1000 pessoas, né? Pegou um cara do Ceará, um professor do Ceará, e falou, só queria falar uma coisa, infelizmente Cacauzinho não vai virar chocolate. É isso. Se com 10 anos a gente está negociando aqui um GH, alguma coisa, com um menino de 10 anos, com 12 anos ele vai querer alguma coisa mais forte, com 14 anos, ele não vai chegar. É isso, amor. É a cafeína hoje com 10 anos que vai virar o cigarro, que vai virar a bebida, que vai virar tudo. E é isso, entendeu? E o que a gente tem até que falar em relação ao hormônio, hoje eu pego muito no consultório, porque eu faço, como eu tenho, meu R4 foi reprodução humana, né? Os hormônios, principalmente o uso de testosterona hoje em homens ou meninos, dá azospermia. O que é azospermia? É o sêmen acaba não tendo espermatozoide viável para fecundar. Então, muitas vezes, às vezes a gente vê um casal que não está conseguindo engravidar, e eu pergunto, seu marido vai para academia? Ah, vai. Ele usa algo? Ah, ele usa só umas vitaminas que o personal deu. Personal. Daí eu falo, poxa, mas o que ele tá usando? Traz para eu olhar, e daí você olha assim, não é uma vitamina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes é usado, é só uma vitamina, é só um suplemento, ou é algo natural que não é natural assim, e a pessoa vai crescendo de musculação. Não existe milagre, né? E é importante falar do personal, porque assim, é sempre culpa do personal, né, cara? O coitado do personal, ele virou, cara, é o R1, né? Tudo culpa do R1, é o mordomo, não é o personal, né, gente? Os personagens hoje, eles são super estudados, óbvio que
toda profissão tem os pra cá e pra lá, mas, gente, são professores de educação física, são caras que manjam pra caramba de fisiologia. Eu converso muito com eles, até porque pode parecer engraçado, né? Cara, a gente aprende demais com eles, cara, demais com eles. Então não é culpa dele, tá? É culpa de internet, etc, tal, que a gente vê. Às vezes você conversa com gente... Automedicação, os caras sabem os ciclos. Sabem. Outro dia veio uma pessoa falar comigo de ciclo, eu falei, eu não manjo isso. Ah, mas você não tá fazendo medicina do esporte? Então, mas isso não é esporte, isso é doping. Eu posso saber, a minha medicina do esporte é saber que isso não pode ser usado. Eu sei o que tá no rol, não sei, mas é isso, então tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu tô preocupado com o meu físico hoje, mas é o que você falou. Gente, e hepatocarcinoma, câncer de fígado, que é mais do que estudado. Não, mas o lance é o ser forte hoje. E eu acho que também tem uma questão da imagem, é muito complicado, até por causa da rede social, né? O ser magro, o ser forte. E replicando isso para as meninas, hoje tem uma questão até do corpo. É muito mais difícil eu lidar com uma adolescente gordinha, que eu precise que ela faça dieta. Hoje eu tenho muita paciente que muito magra demais, a ponto de parar de menstruar, entrar em anorexia, bulimia, então transtornos alimentares, é muito complexo. E muitas vezes elas estão na rede social vendo como emagrece. Você sabe que é engraçado? Eu recebi de um amigo meu, esse aqui do Red Bull, ele mandou um link semana passada, que falou, a gente saiu da geração onde a ostentação é você ter um carro bacana, você ter uma moto bacana, você ir em restaurante bacana. Hoje, a ostentação de rede social é, eu treino tal, minha corrida é tal, eu tomo tanto. A gente tá nessa noia agora. Sim. Aí, de novo, é saudável o esporte? mas isso não pode virar o mundo de cabeça para baixo e só ser isso, entendeu? E você tem visto aumentos no seu consultório? Aí eu acho que pega mais as meninas até do que os meninos, de bulimia e anorexia. A rede social fez esse favor pra gente, né? Entre aspas. Sim, porque hoje o padrão que a gente tinha é muito louco, porque as crianças de 5, 6 anos começam a se preocupar com uma imagem e ela não tem essa noção, mas é o vídeo que a mãe tá vendo, é o vídeo que a mãe tá falando, e tem que tomar muito cuidado, amor, porque assim, a gente fala, né? Sem perceber. E você tem reparado que as eu não posso comer porque eu vou meninas, engordar. agora a moda das meninas, das crianças, das meninas crianças, não tô falando das adolescentes, ali, chegando próximo da adolescência, é a coisa do skincare, da maquiagem. Então a gente está desde cedo também colocando ali a questão da imagem. Sim. E aí eu percebo que a gente está tendo um aumento na adolescência da bulimia, da anorexia, porque tá tudo ligado à imagem. Que eu vou aparecer na rede social, o que as minhas amigas vão pensar de mim, como eu vou me inserir no grupo das eu tenho paciente populares. De 12 anos que vem comentar comigo e fala, tio, você que faz Instagram, você vai saber algum jeito de usar o filtro que eles vão tirar? Olha o desespero das meninas. Eu não sei nem sei como usar filtro, tá? Fica bem claro. Mas assim, elas estão desesperadas que vão tirar os filtros. Por isso, é imagem. Então, aquela imagem é tudo, sede, não é nada. Tem que tomar muito cuidado, porque é peso, é alimentação, é nutrição, é imagem com skincare. Eu falo, não pode. Aí você chega numa festinha, fala, o que você vai dar de presente? Vou dar maquiagem. Uma base. Aí você fala, mas onde que uma criança de 10 anos precisa de base? Então, mas eu vou te falar, mas aí eu vou falar uma coisa que eu falo muito no consultório, né? Muitas vezes esse gatilho vem da casa. Por exemplo, por que uma menina de 2 anos vai acompanhar a mãe no cabeleireiro e pintar unha? Não sei se vocês pintaram a unha das crianças. Com 2 anos não, mas agora com 13... tudo bem, mas é isso, entendeu? É isso, sabe? Então cabeleireiro não é local pra criança ir. Não é local pra criança ir. Do mesmo jeito que eu falo, não é local pro cara que joga futebol toda quarta-feira levar o filho de 8 anos porque tem churrasco depois. O futebol é legal, o churrasco depois não é, que é com essas bobagens. Então, existem ambientes que são ambientes de pai e ambientes de mãe. E eu acho que o cabeleireiro é um ambiente da mãe, inclusive da mãe poder, a gente vê às vezes... Relaxar. Falar com a cabeleireira lá, vocês falam com o cabeleireiro, com a cabeleireira, é a terapia que vocês fazem. Jogar conversa fora, falar bobagem, que é bom também. Porque às vezes onde eu corto o cabelo, a Camila faz o cabelo, eu corto, e às vezes eu vejo ela falando, eu falo, cara, é uma terapia dela que ela tá fazendo. Então, até ter uma criança lá, não é essa palavra, mas sim, vai te coibir, vai te atrapalhar. Mas até os cremes, eu falo, a Luli super gosta, super vaidosa, e eu falo, filha, tem cremes que você não pode usar. Eu não vou usar um ácido retinóico numa menina de 13 anos. Ela não precisa disso. E é um creme caro. E as embalagens são lindas, a gente entra de novo na creatina e no whey. Pra que usar nessa idade? Você, colágeno, você não precisa. E você não deve usar, até porque, dependendo dos cremes, você vai pro sol, isso mancha a pele.
saúde. Então, isso também pode gerar marcas na sua pele, que ao invés de melhorar, pode piorar e piorar para sempre. E sabe o que é engraçado? Porque às Existem vezes danos as mães... físicos e psicológicos, Então, né? é aí que eu quero falar, porque às vezes as mães são super diferenciadas, elas falam, não, Marcelo, mas eu tomei o cuidado de ver, ó, não tem nada que vai fazer mal. E hoje você pega um rótulo, você joga no chat GPT, ele vai te falar tudo. Eu falo, presta atenção, o mal não tá só na composição, o mal tá na cabeça. Então, você tá sexualizando a sua filha, você tá erotizando a sua filha, ela tá deixando de ser criança. Tudo isso, você não sei E se isso mexe desenvolvendo um toda... problema com a parte Mexe idade. toda a hormonal. parte hormonal. Então, assim, por que eles estão menstruando mais cedo? Estão menstruando mais cedo porque tem essa erotização, essa perda da infantilização, essa adultização muito cedo. A maquiagem, skincare, gente, skincare e maquiagem são sinônimo, entendeu? Vai fazer isso. Então, por exemplo, o que tem uma criança de 10 anos assistindo Big Brother? Onde Exato. fica aquela bagunça. Tutorial de maquiagem, como passar Isso, rímel. entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, Cílios. a adultilização nas crianças, a perda da infantilidade, da parte infantil, essa erotização, que sim, gente, colocar maquiagem numa criança é erotização, a palavra é horrorosa, mas é uma erotização porque ela vai se ver bonita, ela acha que a imagem é aquilo. Ser para ela agradável não é chegar, pô, você conversar com a minha amiga, eu tenho... Ensinem empatia. Se vocês ensinarem empatia para as crianças e para os adolescentes, o mundo vai ficar muito melhor do que maquiado. Mas se a gente pensar em sexualidade, você falou uma coisa importante. Eu sempre digo que as meninas crescem, viram adolescentes e voltam pro meu colo, Sim. que sou ginecologista. Então eu falo que eu faço parte das meninas e depois elas voltam pro meu colo. Você mesmo me dá um monte de paciente adolescente assim que menstrua. Mas e os meninos, né? Eu digo que eu adoro que você é o pediatra do Dudu e ele te adora e ele tem uma relação boa com você. E eu acho que é muito importante porque para os meninos, o pediatra, ele vai mais longe. Sim. E a questão da sexualidade, como você abordar isso em relação aos meninos, que momento, porque isso também está acontecendo tudo muito mais cedo, né, na vida deles. E com as namoradas, e eu fico com a parte das meninas, mas você deve ter aí os meninos. Tem duas coisas legais aqui. Bom, primeira coisa que eles ficam com a gente, mas também é engraçado, porque quando dá 15, 16 anos, eles voam, tá? Eles voam. E aí a gente entra na máxima do homem, que isso é do homem, que eu não vou no médico porque eu não tô doente. Né? Uhum. Eu já passei por isso, graças a Deus eu tive tempo de ir no médico para poder falar aqui com vocês, porque foi feio o meu negócio, mas o homem tem isso, eu não preciso, eu não tenho, eu não preciso. Então a gente vai até os 15, 16, e depois o próprio Dudu, que faz tempo que eu não vejo no consultório. Dudu, Mas você encontrou no meu que fique aniversário. bem claro. Mas aí, eles voam, então a gente fica um tempinho mais, mas eles voam, tá? E aí entra nisso. Só que assim, tem vacina, eles não têm cuidado nenhum. Esta parte da sexualização nos meninos, normalmente, começa a vir com 15, 16 anos. E muitas vezes eles já não estão mais com a gente. Eu tenho um paciente que às vezes fala, Marcelo, eu preciso passar no consultório. E a carinha ficou 2 anos fora, eu vejo, falo 15, 16 anos, eu já sei o que é. E aí, ele entra na minha consulta sozinho. Eu ponho ele sozinho na minha consulta, sozinho, converso com ele. A única coisa que eu não faço, na hora de examinar, eu chamo a mãe, eu chamo o pai, porque eu acho que é para eles se sentir à vontade, apesar de eles ficarem super à vontade com a gente. Mas eu não peço nem para entrar e sair. Porque se entrar e sair, ele fala, meu, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Então eu já falo, Dudu, entra que eu quero conversar com você. Dudu, eu já te chamo. Tá, eu já falo super na boa com os pais, não tem, eu quero entrar, sabe, não tem aquele Não, mesmo que já conhece você de super na boa e muito sabe que tá tempo. lá, porque eu preciso conversar com ele. E eles falam com a gente, eles falam, e muitas vezes a gente fala, ó, é importante que seu pai saiba o que está acontecendo, né? Ah, com a minha mãe eu tenho vergonha. Você tem o maior direito de ter vergonha com a tua mãe, mas assim, o seu pai é igual a você, eu até brinco, ele tem o mesmo instrumento que você, ele vai te ajudar com tudo, conversa com ele. Eu tô aqui, é até legal porque eu falo, nessa consulta eu falo, olha, quem tem meu celular, quem tem meu WhatsApp, é a sua mãe. A partir pega o teu celular, a partir desse momento, esse é meu número, eu não quero teu pai e tua mãe me ligando para falar de você. Se você estiver doente, eles falam comigo. Se não, é para você falar comigo. Eu faço a mesma coisa, inclusive a carteirinha de vacinação, que depois eu tenho que atualizar, né? 15 anos mais. Eu falo o seguinte: a carteirinha fica sob supervisão da sua mãe, mas você peça ela, você vai tirar a foto, vai me mandar por WhatsApp. E, inclusive, você vai guardar em algum lugar no seu bloco de notas, em algum lugar importante, porque se você for fazer um intercâmbio, o Summer Camp, eles vão pedir isso. E nada mais justo do que você começar a ter controle da sua saúde. E não ficar pedindo para sua mãe ou para o seu pai. E é importante saber que tem que ter saúde, né? Tem que ter isso aí. Tanto é que a gente fala nos cursos gestante, né, que a gente faz, a gente fala das vacinas. Então hoje tem as vacinas do Ciência etc e tal, mas eu falo da vacina da DPT, que tem que fazer a coqueluche. Quem não fez, faça. E eu quero que o entorno faça também. Ah, eu peço para quem? A tua avó, a tua mãe vai vir sempre em casa?
A rede Sim, de apoio ela vai que vir sempre em ter casa. cuidado Então, com o vacina. bebê. Aí ela vira e fala assim, mas eu vou pedir pro meu pai vacinar? Falou, ó, ainda você vai falar que o pediatra está fazendo um bom serviço para ele. Porque essa vacina tem que ser refeita a cada 10 anos. Ele tem 60 anos, ele tinha que ter com 10, com 20, com 30, 40, com 50. Provavelmente a última vez dele foi com 10 anos. Então, até nisso, mostra que o homem não tem esse cuidado. E outra, você vai no cardiologista hoje, eu vou no cardiologista, ele nunca perguntou para mim Se você de uma tá carteira de vacinado. vacina, entendeu? De uma carteira de vacina. É só o pediatra e a ginecologista com a mulher grávida, que vacina isso, todo mundo. acabou. Ainda a Boa, gente isso. manda vacinar até cuidadora que tá trabalhando em Sim, casa, isso, né? É isso, mas eu acho legal isso aí, entendeu? Então, e é legal porque aí essa molecada quando volta pra mim, agora, nesses últimos 6, 7 meses, fala, tio, inclusive minha mãe falou que você tá fazendo a parte de esporte, e aí, então eu tô retomando eles agora pela parte esportiva. Mas é um vínculo, gente, que é super legal, né? Esse vínculo É que a demais. gente faz é Eu muito falo que eu bacana. amo atender Eu adolescente. também, adoro. A partir do momento, porque você ouve eles, né? Eu acho que essa é a Eles diferença, a são gente ouve. muito legais. Eu detesto. Eu fiquei me ver brava é falar, ai, porque eu aborreci. Ah, porque agora meu filho tá aborrecido. Gente, eles são muito É só legais. saber escutar. É só a gente saber escutar. É uma E as delícia. pérolas, e as Tá com pérolas. adolescente, a gente aprende tanto, eles trazem tanta novidade, eles eu gosto. atualizam a gente do que tá acontecendo no mundo, eles deixam a gente Eu acho muito engajado. legal, acho A muito legal. conviver com adolescente tem as suas dificuldades, Lógico, gente. mas é Senão um a gente estaria aqui hoje. presente, é Mas um presente. eu digo que assim, nós obstetras, a gente lida com a vida. Então sempre a gente é lembrada com carinho, né? Uhum. Porque falo que é a única especialidade que você vai feliz É. pro hospital. Assim como o pediatra, sempre é lembrado com carinho, porque cuidou desde pequenininho. E eu tenho uma passagem com o Marcelo, acho que ele vai lembrar, que foi muito especial. A gente, por acaso, estava na Disney e a gente se encontrou. A gente não combinou. Não combinou, a gente se encontrou e foi muito especial, porque a gente se encontrou e a gente ficou a viagem inteira juntos, fomos em todos os parques juntos. E a Lulica fez aniversário na Disney, e eu tinha comprado um bolo que a gente ia almoçar em um daqueles restaurantes que eu reservei e tudo mais. Por acaso, o Dudu, meu filho, paciente do Marcelo, passou mal. Muito mal, muito, muito mal. E daí eu tava lá com o bolo, e o aniversário da Lulica, e dia de princesa, toda purpurinada, e aquele bolo, e o Marcelo, os filhos, a esposa, na frente do Castelo da Cinderela. Daí o Dudu falou, vamos levar o Dudu embora, não tinha a menor condição de ele continuar aquele dia. E a Lulica, mas é meu aniversário. Daí o Marcelo foi uma pessoa incrível, ele não só foi um baita pediatra, cuidando do Dudu que estava passando mal, mas uma pessoa especial na vida dos meus filhos. E eu falo que isso vai ficar registrado. Eu vou tentar colocar a foto, se eu achar, para vocês verem. Ele chegou para mim e falou assim, cadê o bolo da Luli? E eu lá com o bolo. Daí ele falou, faz o seguinte, põe o bolo aqui, a gente vai cantar parabéns para a Lulica aqui no Castelo da Cinderela, na frente, para o Dudu poder voltar para casa, e você continua aqui com a Lulica junto comigo. E assim ele pegou o bolo, e a gente começou a cantar parabéns na frente do Castelo da Cinderela. Todo mundo, ela estava toda de princesa, que tinha feito o dia de princesa, e todo mundo começou a ver aquela cena e começou a cantar parabéns juntos, brasileiros, os americanos começaram a bater palma, e foi muito especial. A Lulica nunca esquece do aniversário que ela teve na frente do Castelo da Cinderela, e foi o Marcelo que teve essa ideia genial, e o Dudu foi para casa. Então assim, o pediatra também faz parte da vida da nossa família, e a gente sempre vai lembrar com muito carinho de vocês e de situações como essa e outras que passamos juntos. Agora o Dudu também foi operado, o Marcelo, Lu, e aí, tá tudo bem, lógico, era algo cirúrgico, não clínico, mas é uma pessoa que fica para sempre na nossa vida. Faz parte da vida, né? Mas tem que, né? Acho que a diferença não é nem do pediatra, acho que do médico, né? Acho que a gente aprende, né? Uma das matérias que a gente aprende na faculdade, tal da psiquiatria, que a gente fala, tal da transferência e contra-transferência, né? E eu acho muito mudar essa transferência para empatia. Eu gosto muito de usar essa palavra empatia, né? Coloque-se no lugar do outro para você tentar entender o que está acontecendo. Acho que falta muito isso hoje nos adolescentes do dia, de hoje em dia, às vezes porque os pais não têm essa empatia, né? Sim. Bom, gente, estamos com o nosso tempo terminando. Queria muito agradecer. Marcelo, não é à toa que você mora no nosso coração. Obrigada por estar junto conosco. Foi uma delícia. Gente, até o próximo na Trina Pod. Obrigado. Obrigada.